Olá, crianças do segundo ano! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma história do ensino religioso? Hoje estamos aqui juntinhos para aprendermos um pouco mais sobre linguagens sagradas. Vamos organizar o nosso material? Hoje precisaremos de um pouco mais além do material básico que nós usamos todas as aulas. Além do caderno, do lápis grafite colorido e borracha, nós também vamos precisar de uma lata de conserva ou lata daquele extrato de tomate vazio, a bexiga e uma tesoura. Hoje eu vou dar um pouquinho mais de tempo para vocês organizarem esse material. Eu aguardo. Agora, com o nosso material organizado, então vamos com bastante capricho iniciarmos o nosso caderno hoje, com a data de hoje, aula 26, Linguagens Sagradas e Ensino Religioso. Eu aguardo vocês anotarem.
hoje. Vocês lembram o que nós conversamos na aula passada? Na aula passada, nós aprendemos 2 mitos sobre a Vitória Régia e 3 mitos sobre a criação da noite. Vocês lembram? O mito da Vitória Régia, nós aprendemos vários tipos diferentes. Quando nós ouvimos os mitos da Vitória Régia, nós vimos que são os mesmos personagens, a mesma história, mas um deles detalha um pouco mais o sofrimento da Nayá, que é a personagem principal do mito. E também, nesse segundo mito da Vitória Régia, explica por que a flor dessa planta só abre à noite. Sobre os mitos da noite, nós lembramos de um mito que nós já tínhamos visto, aonde a noite era guardada em potes e um monstro tomava conta. E nós vimos também um outro mito, aonde é a serpente que tem a posse da noite. E no terceiro que nós vimos, o tatu oferece a noite aos humanos. Viram quantos mitos diferentes, personagens diferentes, mas querendo dar a explicação do mesmo fenômeno? Isso vai acontecer em vários mitos que nós viremos aqui ainda. Bom, para começar a nossa aula de hoje, eu queria contar uma história para vocês. É uma história desse livro aqui. É um livro que traz vários mitos incríveis, todos representando alguma resposta, alguma questão intrigante da nossa vida, alguma questão curiosa. Eu escolhi um mito que tem aqui, que se chama Anansi e o Baú de Histórias, da autora Ingrid Biesimeyer Bellinghausen, da editora RHJ. Esse mito que eu escolhi é de origem Assanti. É uma comunidade que habita uma região no país de Gana, lá na África. Ele fala sobre a liberação das histórias que nós tanto gostamos. Antes, elas eram presas por um grande deus lá no céu chamado Niame. Mas a Nancy consegue resgatar essas histórias. Vamos ver como? Então vamos conferir. Anansi e o Baú de Histórias. Houve um tempo em que as histórias não existiam. Viviam aprisionadas num baú de ouro em poder do deus do céu Niame. Anansi, Calcu, um velho e fraco homem-aranha, observava como o mundo era triste sem histórias. Ninguém tinha nada para contar. Então, decidiu fazer algo a respeito. Determinado a liberar as histórias, Anansi iniciou sua jornada tecendo uma resistente teia com fios prateados até o céu. Niame ficou curioso. O que aquele pequeno homem-aranha queria? Ahá! O que alguém frágil como você traz para mim? Quero comprar suas histórias e espalhá-las pelo mundo, disse Anansi corajosamente. Você quer comprá-las? Nunca poderá pagar por elas. Por favor, qual é o preço das histórias? Perguntou Anansi. Fique sabendo que até hoje ninguém venceu o desafio. Exijo que me traga 4 assustadoras criaturas. O Nini, a jiboia que engole um homem inteiro, o sebo, o leopardo com dentes de sabre, no boro, o enxame de vespas de ferrões mortais e Moatia, a fada que nunca é vista, disse Niame, duvidando da capacidade de Anansi. O velho Anansi agradeceu e saiu em silêncio. Quando chegou em casa, contou tudo à sua esposa Aso e pediu alguns conselhos. Acho que tenho uma ideia, disse Aso. Para capturar o Nini, pegue uma vara, vários cipós e... Anansi preparou o material e foi para perto do rio onde vivia a cobra. Sabe, o Nini, fiz uma aposta com a minha mulher. Ela acha que você é mais comprida do que esse bambu, mas eu duvidei. O Nini quis mostrar que era grande e esticou todo o seu corpo. Sem perder tempo, Anansi amarrou-a com os cipós no pedaço de bambu. Depois de capturar a jiboia, ele foi à procura de Ocebo.
Na mata, a Nancy cavou um buraco, escondendo-o com folhagens. No dia seguinte, encontrou o sebo preso na armadilha. Com uma pancada na cabeça, o bicho desmaiou. Pronto, mais uma etapa cumprida. Agora vou pegar no boro, comentou o Homem-Aranha. Com mais um plano em mente, a Nancy encheu uma cabaça de água e colocou uma folha de bananeira sobre a cabeça. Aproximando-se de Muboro, jogou a água para cima, gritando: "Rápido, rápido, está chovendo! Protejam-se aqui dentro!" Dito isso, as perigosas vespas voaram para dentro da cabaça que a Nancy tampou com a folha de bananeira. Por fim, ele foi para o último desafio: capturar Mubotia. Para tal, esculpiu uma boneca de madeira, passou cola e pediu que Azo fizesse um saboroso mingau. Colocou a boneca em pé com o mingau à frente. Depois, escondido atrás de uma árvore, a Nancy ficou observando. "Olá, bonequinha, posso experimentar seu mingau?" perguntou Moatia dançando. Como a boneca não respondeu, a fada ficou irritada e deu-lhe um empurrão, dizendo: "Como ousa não responder à fada das fadas?" Mas Moatia, de repente, estava toda grudada na boneca. "Socorro, socorro!" gritava ela. Então a Nancy apareceu e ensacou a fada com a boneca de uma vez só. Feliz da vida, o velho seguiu para o castelo no céu. Entregou as 4 criaturas a Niame, que não contava com a sua competência e inteligência. "Parabéns, Anansi, agora você é o dono das histórias", disse o Deus do céu, entregando a ele o baú de ouro. Anansi agradeceu e tratou de espalhar o tesouro das histórias por todo o mundo. Viu que bacana? Como essa história realmente nos ensina ou nos faz parecer como que as histórias foram parar na Terra, já que elas já existiam no céu. Eu gostei tanto dessa história que eu preparei uma atividade sobre ela para a gente fazer agora. Vamos lá? Copie o nome do personagem e desenhe-o da forma que você o imagina. Como é o nome do nosso personagem, crianças? Anansi está escrito na tela e vocês vão copiar no seu caderno. E do lado do nome, vocês vão desenhar como que vocês imaginaram que era esse personagem. Quem lembra no início da história, quando eu falei que tipo de personagem é Anansi? Vocês lembram? Isso mesmo, é um Homem-Aranha. Mas não é aquele do filme, não, que é um ser humano e coloca uma fantasia vermelha e azul. Não, o Anansi, ele é metade do corpo dele aranha e a outra metade humana. Você já imaginou como que pode ser esse Homem-Aranha? Bom, eu vou dar um tempinho para vocês copiarem o nome e desenharem no seu caderno. E daqui a pouco eu volto e vou mostrar aqui. Eu imaginei, eu fiz um desenho e eu vou mostrar para vocês. Capricho, eu já volto.
E daí? Conseguiram terminar? Curiosos para ver como ficou o meu desenho? Então olhe lá na telinha. Eu caprichei. O que vocês acharam? Espero que o de vocês tenha ficado muito bonito. E não esqueçam, quando nós voltarmos para a escola, levem o caderno, mostre para a professora e compartilhe com seus amigos. Combinado? Então vamos lá. Quando eu comecei a contar a história de Anansi, eu falei que ficava no país da Gana, lá no continente africano. Lembram disso? Então, prof, onde fica esse lugar? Eu trouxe esse mapa para vocês conhecerem um pouquinho a distância desses continentes, que é o africano, que está em amarelo, e a América do Sul, que está em verde. Nesse continente amarelo fica Gana, e nesse continente verde, bem abaixo, fica o Brasil. Vocês viram como eles estão próximos, porém distantes, com um mar inteiro no meio. Mas vejam lá na telinha. Bom, eu vou mostrar um outro mapa para vocês que vai mostrar um pouquinho mais precisamente onde fica cada um desses países. Se você prestar bastante atenção, você vai ver que nesse mapa tem o Brasil e vários países da África, que é de onde surgiram os mitos que nós estudamos e que ainda estudaremos, como, por exemplo, a Nigéria. Alguém encontrou? Eu já vou mostrar para vocês. Esse espaço, esse continente e todos esses países africanos trouxeram para o Brasil uma cultura muito especial, muito desenvolvida e distribuíram para os brasileiros que aqui moravam toda essa cultura, inclusive a cultura religiosa, que é que nos interessa para as nossas aulas de ensino religioso. Vocês vão ver que o próximo mito que nós vamos conhecer também faz parte do continente africano. Se chama Guiné-Bissau. Vejam lá no mapa. Eu vou mostrar para vocês aonde fica. Vejam aqui a professora. Aqui fica o Brasil. E o Brasil é muito grande, né? Ele fica na América do Sul, que é todo esse continente grande que envolve o Brasil. E esse continente também bem grandão é a África. E esses espaços pequenininhos aqui são os países. Aqui fica a Nigéria, aqui fica Guiné-Bissau, que é da onde vem o próximo mito. Prestem atenção. A origem dessa lenda que nós vamos conhecer vem então dessa terra que eu falei para vocês, das terras de Guiné-Bissau.
um país da África, e explica o surgimento, sabe do quê? Tambores. Vocês viram na tela, né? Tambores, esses instrumentos tão importantes para a cultura de toda a África. Tudo começa nessa história com o desejo de alguns macaquinhos da região de trazer, sabe quem para a Terra? A Lua. Mas como que eles iriam alcançar a Lua? Vamos conhecer esse mito para descobrir? Então vamos lá. Oi pessoal, eu sou a Ayo e vim contar para vocês a lenda sobre o tambor africano. O mundo de histórias! Conta a lenda que certo dia alguns macacos de nariz branco na África planejaram trazer a Lua até a Terra. Porém, não sabiam como fazer para chegar até a Lua e trazê-la para baixo. Até que o menor dos macacos teve uma ideia. O plano era subir uns nos outros até alcançarem. Colocaram o plano em prática, subiram uns nos outros e chegaram até o céu. E por fim, o pequeno macaco conseguiu tocar na Lua. Mas antes que conseguissem puxar a Lua para a Terra, a pilha de macaquinhos não suportou e cedeu. Todos caíram, menos o macaco pequenino, que ficou agarrado à Lua. A Lua então segurou-o pela mão e achou a cena muito engraçada. Tornaram-se amigos e a Lua deu-lhe de presente um tambor branco, que logo o macaquinho aprendeu a tocar. O tempo passou e o macaquinho começou a sentir cada vez mais saudade de sua família e amigos lá embaixo na terra. Sentia a falta também das árvores e bananeiras que deixara para trás. Assim, resolveu pedir à Lua para que o ajudasse a voltar à terra. Com uma expressão intrigada, a Lua lhe perguntou: "Por que você quer retornar para lá? Não está feliz aqui? Não gosta do tambor que eu lhe dei de presente?" O macaquinho então explicou que amava seu presente e que apreciava a companhia da Lua, mas que sentia muita falta de sua família e de seus amigos e das árvores lá da terra. Então a Lua ficou com muita pena do macaquinho e lhe prometeu ajudar, com uma condição: não toque o seu tambor antes que chegue lá embaixo. Mas, quando tiver chegado à terra e seus pés tiverem tocado no chão, toque o tambor com toda a força, para eu ouvir e então cortar a corda. Assim você estará livre. O macaquinho prometeu à Lua que faria conforme ela lhe dissera. Prometeu que só tocaria o tambor quando chegasse à terra. A Lua começou a descer o macaquinho sentado sobre o tambor e amarrado numa corda. Mas, no meio do caminho, ele olhava para seu tambor e não pôde resistir. Começou a tocar bem de leve, para que a Lua não o ouvisse. Mas acontece que o som do tambor, mesmo que muito baixo, chegou até a Lua. E ela pensou: o som do tambor. O macaquinho chegou à terra. E assim cortou a corda. O macaquinho começou a cair e cair, até que atingiu o chão. Uma menina que estava por perto o viu caindo e correu para ajudar. A queda havia sido muito alta. E o macaquinho disse à menina: "Isso é um tambor. Prometa que entregará aos homens desse país." "Eu prometo", disse a menina. Ela correu mais rápido que suas pernas deixavam, para contar aos homens de sua terra o que havia acontecido. E lhe entregou o tambor. Começaram a tocar o seu curioso instrumento e aos poucos mais e mais pessoas chegaram para conhecer o que fazia aquele som tão diferente. A partir desse dia, os homens começaram a construir seus próprios tambores e o instrumento se espalhou por toda a África. Até hoje, o tambor africano é tão tradicional e querido entre o povo que é usado em todas as ocasiões. Legal, né? Agora contem essa lenda para toda a sua família e seus amigos, para que todo mundo conheça ela. Até a próxima. Tchau, tchau. Viram que bacana? Então, esse mito explica o surgimento desse instrumento tão importante para a cultura africana. E o próximo? O próximo mito que eu queria contar para vocês se chama Nanã, a mãe do arco-íris. O arco-íris, ele é um fenômeno que é explorado em vários mitos, mas esse que eu trouxe para vocês
vem lá de Nanã. Ifá, um orixá da adivinhação, que é o mensageiro do destino e aquele que conhece todas as histórias já conhecidas e as que ainda nós vamos conhecer, ele conta que os iorubás viviam a mais velha de todas as mulheres, a mais antiga de todas. Ela era tão velha que até ajudou Oxalá a criar o mundo, a criar a humanidade. E sabe como? Emprestando para ele a lama do fundo do lago onde ela vivia, para que ele pudesse moldar o primeiro ser humano. Apesar dela ser velha, era uma mulher lindíssima, uma deusa na realidade. Nanã, que significa raiz, era o seu nome. Ela é a orixá das chuvas e dos mangues, dos pântanos, da lama e senhora da morte. Isso mesmo, ela é responsável pelos portais da reencarnação, o nascimento, e da desencarnação, que é a morte. Eu vou contar para vocês a história de Oxumaré, o orixá do arco-íris. Oxumaré é o segundo filho de Nanã, era saudável e belo, viajava por toda parte. O príncipe Oxumaré usava roupas de todas as cores, que realçava ainda mais sua beleza. Ifá dizia que houve um tempo em que a terra foi quase destruída pelas chuvas. Chovia o tempo todo, o solo ficou todo encharcado e os rios transbordaram para fora dos seus leitos de tanta água. As plantas e os animais morriam afogados, a doença e a morte prosperavam. A chuva é coisa boa, mas não pode durar para sempre, pensou Oxumaré. Então, o jovem filho de Nanã apontou seu punhal de bronze para o alto e com ele fez um grande corte de arco no céu, ferindo a chuva. A chuva parou de cair e o sol pôde brilhar de novo. Desde então, quando chove muito, Oxumaré risca o céu com seu punhal de bronze. E quando isso acontece, todos podem ver o belo príncipe vestido com suas roupas multicoloridas. Todos podem vê-lo na forma de arco-íris. Na língua iorubá, Oxumaré quer dizer exatamente isso, o arco colorido. Oxumaré é o orixá que liga o céu à terra, deus do arco-íris, representado por uma serpente, senhor da agilidade, da sorte, da transformação, do ciclo da vida e a dualidade, já que passa 6 meses como cobra e 6 meses como homem. É o único orixá que pode ir a Orum, céu, sem sair de Aié, terra. Nós podemos observar então que os arcos coloridos estão intimamente relacionados ao final ou início do período de chuvas e enchentes, quando as nuvens são iluminadas pela luz do sol nas condições exatas para que possam ser observados e admirados. Os arco-íris são observados em determinadas condições meteorológicas, normalmente em regiões de chuva, quando está nublado e também quando tem um sol muito bonito depois de cair toda essa água. Desse modo, é natural que a sua explicação e origem sejam associados a esses fenômenos climáticos de chuva e de sol. O arco-íris traz algumas curiosidades. Na realidade, ele sempre chamou a atenção de todas as pessoas. Ninguém sabe ficar diante de um arco-íris e ficar indiferente, e não admirar e não achar bonito. Ele representa tanta coisa boa que ele está em desenhos, em livros, em roupas, ele é mencionado em músicas e poemas. E além de tudo, ele traz mitos, indígenas, africanos, sobre esse determinado fenômeno. Mas será que tudo que a gente conhece sobre ele é verdade? Nós vamos conhecer algumas curiosidades que talvez você não tenha parado para pensar sobre o arco-íris. O arco-íris existe de verdade? Ele existe sim, mas não é algo que podemos tocar, é algo que nós só podemos ver, porque é o reflexo da luz com a água. O arco-íris forma arcos perfeitos. Ele não forma só arcos, ele forma na realidade uma circunferência, mas quando nós estamos na Terra, nós só conseguimos olhar uma parte dele. Se estivermos em montanhas bem altas, ou em avião, ou mesmo num helicóptero,
nós conseguimos ver toda a sua circunferência. Ele é um círculo. Vocês acreditam nisso? É verdade. E eu vou mostrar um videozinho bem rápido para vocês para provar isso que eu estou te falando. Preste atenção. Outra curiosidade que eu queria trazer para vocês é que vocês devem ter aprendido e ouvido falar que o arco-íris possui 7 cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Realmente, ele possui essas 7 cores porque são só as cores que nós conseguimos ver, mas existe muito mais. Existe mais de 1 milhão de cores, mas os nossos olhos não conseguem enxergar. Vamos para a nossa atividade de hoje? Hoje nós vamos fazer uma atividade muito bacana. Quem aí já conhece a professora Deia? Ela vai vir conversar com a gente e mostrar a nossa atividade de hoje. Hoje ela vai nos ensinar a fazer, sabe o quê? Um tambor, com os materiais que nós temos em casa, aqueles que nós separamos no início da aula. É com você, Deia. Olá, tudo bem? Prontos para mais uma atividade? Eu sou a professora Deia e vou acompanhar vocês nessa aventura. Hoje nós vamos construir um instrumento de percussão que vocês conhecem, que é o tambor. Mas o que vocês não conhecem é que o tambor é muito, mas muito antigo mesmo. Que os primeiros tambores, eles eram um tronco oco de árvore e ele era tocado ou com os pés ou com galhos de árvore. Olha que interessante. Vocês já tinham parado para pensar nisso? Que hoje o tambor é uma coisa que a gente escuta em tudo quanto é lugar. E tem outra coisa interessante sobre esse instrumento. Todas as culturas têm um tambor. Isso mesmo. Todos os povos têm o seu tambor. Eles variam de forma, de como são feitos, de como são tocados, mas todas as culturas têm um tambor. Então ele é um instrumento, sim, universal. Muito interessante saber disso também. Dependendo como você toca, ele emite um som, um ruído. E por isso que cada cultura, cada povo tem os seus tambores, com os seus nomes e as suas formas de produzir, de confeccionar e de tocar. Os tambores mais antigos encontrados aqui no Brasil, eles são indígenas. Então, para a gente entender o que é esse tambor, o que é um instrumento membranófono, nós vamos criar um tambor. Esse tambor que a gente vai confeccionar hoje, ele tem assim, uma proposta bem diferente. Eu acredito que vocês vão gostar. Uma forma que talvez vocês nunca tenham visto. Mas o som dele é muito legal e dá para construir, dá para fazer com coisas que vocês têm em casa, tá? Vamos lá ver como é que vai ficar esse tambor? E o que nós vamos precisar, gente? Eu separei aqui 2 latinhas de molho que foram lavadas, bem lavadinhas, estão bem secas. E daí eu queria um recipiente de plástico, mas eu não consegui aqui na minha casa. Então, se vocês tiverem um copo de plástico que seja mais firme, ele não pode ser mole, tá? Ele tem que ser firme assim numa lata. E eu experimentei e o recipiente de vidro ficou muito legal o som. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente vai fazer. É um tambor bem diferente. Esse é um tambor que a gente não vai bater aqui. Nós vamos fazer um som diferente com esse tambor. Então, nós temos aqui o corpo do tambor e com uma bexiga cortada,
nós vamos fazer esse som, tá? Então, olha só como é que ela faz. A gente vai cortar a bexiga e vai colocar ela aqui na boca de onde a gente... Então, é isso aqui. E o som que vai sair é esse aqui, ó. Viu que legal esse som? Em vez de ser batido... E ele também pode ser feito na latinha. Aqui. Olha o som. Vai puxar. E aí? Certo? Então aqui nós temos um tambor diferente. Sons diferentes. Vocês podem ir experimentando materiais na casa de vocês, ok? E aí, gostaram? Esse som sai diferente, né? Desse aqui. Então, agora que vocês têm 2 tambores, tá? Vamos ver se eu consigo tocar aqui. Tocar e acompanhar uma música? Vamos experimentar? Escravos de Jó jogavam pra Xangá, tira, bota, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Viu que legal? Agora é só brincar. Esse vídeo trouxe várias ideias de tudo que nós podemos utilizar com as coisas que temos em casa e daí podemos nos divertir com isso. Vamos para a revisão da nossa aula de hoje? Hoje nós relembramos os mitos da Vitória Régia e da criação da noite, conhecemos os mitos Anansi e o baú de histórias, o mito do tambor africano e o mito Nanã e a mãe do arco-íris. Conhecemos algumas curiosidades sobre o arco-íris e aprendemos a confeccionar um tambor. Muita coisa, não é mesmo, crianças? E com isso nós ficamos por aqui. Lembre-se sempre, lavem as mãos, fiquem em casa e se não puder ficar em casa, use a máscara.